Boa tarde. Nessa mesa aqui está. Deixa o Ivo conduzir aqui. Então, ele que vai conduzir, ele pediu para passar a conta para ele. Boa tarde. Então, nessa mesa aqui, agora. Me bota em cada roubada. Então, gente, nós estamos aqui composta de Luísa Sena, doutor Valmir e Ivo, e o Yuri, que ainda não chegou, mas ele está chegando. Então, eu vou passar aqui para Diga para Yuri. Ivo conduzir a mesa, viu, Ivo? Tá ok. Boa Boa tarde. É uma honra, primeiro é um privilégio muito grande. Eu quero fazer aqui uma deferência à professora doutora Luísa, que está aí, a qual eu aprendi com ela na direção nacional. Quem não conhece, essa menina que está aqui do lado, aqui, sorridente, aprendi tudo com ela em relação à questão dos nossos colegas PCD. Então, ter aqui nessa mesa a professora Luísa é uma honra muito grande de dividir esse momento importante nesse encontro de assuntos de aposentadoria. Também quero saudar aqui o nosso assessor jurídico do Sinasef Nacional, doutor Valmir Floriano. Hoje nós estamos fazendo a nossa despedida do último momento da direção nacional junto, né, doutor? Enquanto coordenador jurídico da pasta, Ana e Rosa Mota, e também a nossa comissão organizadora desse congresso, desse encontro de aposentadoria. Bom, eu gostaria de começar. Aqui realmente é ruim, porque o eco que vem lá do fundo, né? Parece que paira tudo aqui. Pessoal, quem está lá no fundo, lá, por gentileza, só baixar um pouquinho aí a voz para a gente ter maior tranquilidade de falar aqui. Eu gostaria, antes de iniciar essa mesa, gente, que fazer aqui primeiro, eu acho que é muito importante, nós, a direção, em nome da direção nacional aqui, primeiro, mais uma vez, né, os nossos coordenadores estiveram aqui de manhã, agradecer aí pela presença de todos. Muitos estão aqui pela primeira vez. Mas gostaria de fazer uma pergunta aqui. Quem é da antiga Escolas Técnicas Federais aqui? Levanta a mão, por favor. Que honra, hein? Técnicas e agrotécnicas. Colegas, vocês são o esteio mestre da resistência de que hoje nossa rede, os nossos institutos federais tem quase 2 milhões de matrícula de alunos na nossa rede. Se vocês olharem olharem um pouquinho na época que vocês trabalharam, foi vocês que carregaram o piano para que hoje, Sônia, nós tenhamos aqui 100 mil servidores na nossa rede. E vocês estão resistindo aqui até hoje. Então, bravamente, como a professora Luísa, a resistência de vocês fizeram com que nós conseguíssemos continuar um sindicato gigante que é o Sinasef hoje. Em nome da direção nacional do Sinasef, nosso aplauso, nosso agradecimento a cada a cada uma de vocês. Um aplauso para vocês todos. Companheiros, nós vamos fazer aqui uma fala que é muito importante, e eu pedi para o doutor Valmir fazer esse início dessa conversa, e depois a gente vai passar para a Luísa. Yuri não chegou ainda? Para a Luísa
15 minutos para cada um. E eu tenho certeza que essas duas mesas serão as mesas mais polêmicas, se o Yuri chegar aqui, que é a questão de passar os aposentados para o INSS, que já começou lá no Sintetifal de Alagoas, né? Aí os companheiros de Alagoas aí, a resistência aí. Então liga para Yuri aí, gente, que está esperando, por favor, para ele vir. Nós E essa mesa com certeza teremos muitos assuntos para nós perguntarmos aqui e aprendermos uns com os outros. E a nós ficou a responsabilidade sobre a questão da aposentadoria dos servidores públicos federais com deficiência, né? Nós temos aqui alguns problemas graves que nós aí detectamos aqui ainda nos institutos federais, a partir da emenda constitucional lá que fez a reforma da Previdência em 2019, Sônia, e que teve um reflexo lá em 2013, que o doutor Valmir vai salientar, mas eu gostaria apenas de iniciar dizendo que alguns institutos federais não conseguem nem fazer aquela comissão de avaliação biopsicossocial que tem que ter, doutor Valmir, porque os médicos e quem faz parte dessa comissão tem que ter um curso específico, senão eles não conseguem fazer aquele enquadramento que tem lá dos servidores que têm portadores dessa deficiência. Infelizmente, por exemplo, lá no Mato Grosso, nós tivemos que socorrer ao Instituto Federal da Bahia, que conseguimos uma vaga, que é um curso muito difícil para que o médico e o assistente social possam participar dessa comissão para fazer a avaliação dos nossos servidores. Então, vou passar aqui para o Valmir, aí após em seguida nós vamos fazer aí uma fala em relação específico sobre os nossos servidores portadores de deficiência e como que isso acontece na sua aposentadoria. E depois abriremos aqui para as perguntas. Vamos ir. Bem, vamos lá de novo, né, pessoal? Eu até pedi uma certa preferência aqui na fala, porque eu vou ter que sair logo em seguida, que tem que revisar um contrato ainda referente ao Congresso. Se não assinar, complicado, né? Então, pessoal, dando início aqui, agradecer ao Ivo, a Flávia, a Luísa aqui, a Rosa, o Yuri, demais integrantes da mesa, e ao Sinasef, né, por também esse convite de poder estar participando desse tema que é tão importante, é inclusivo e é necessário estar discutindo. Pode passar, William. Eu acho que ali eu tinha colocado para a gente tratar de aposentadoria com integralidade, paridade, as questões já até tratei de uma forma bastante exaustiva no tema anterior, né? Integralidade, aquela aposentadoria que vem para quem entrou até 2003, a última remuneração do cargo, paridade, leva todos os direitos e vantagens para quem se aposentou e entrou antes de 2003. Depois tem a média, se não for nessa regra, aplica a média aritmética das remunerações, de 100% das remunerações desde julho de 94 ou desde o início do período contributivo, se for posterior. E todos os reajustes são concedidos na mesma data e índice do Regime Geral da Previdência Social, que daí é aquela regra do INSS. O órgão mantém a aposentadoria. Pode passar, William? Bom, aposentadoria PCD não se confunde com aposentadoria por incapacidade permanente ao trabalho. São coisas diferentes. Não é porque é PCD que esteja incapacitado para o trabalho, de nenhuma forma. Aposentadoria PCD, ela estipula o tempo reduzido para o servidor portador
de alguma condição especial, se aposentar de forma antes, num tempo previsto e antes do tempo comum. E a aposentadoria dos portadores de deficiência, temos por idade e tempo de contribuição. Então, nós temos critérios diferenciados para a aposentadoria dos portadores de deficiência. E ela vem com respaldo lá no artigo 22 da Emenda Constitucional 103, que diz que até que lei discipline o parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição Federal e 201, a aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do regime geral de previdência social ou do servidor público federal com deficiência, vinculada a regime de previdência próprio, desde que cumpridos, no caso do servidor, o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo, será concedido na forma da Lei Complementar número 142, inclusive quanto aos critérios de cálculo dos benefícios. Então, a Constituição Federal estabelece critérios diferenciados para aposentadoria PCD, tanto no regime geral de previdência social, INSS, ou do servidor público. Acontece que até hoje não temos uma lei regulamentadora da aposentadoria de servidores públicos. Temos uma lei para o INSS, que é a Lei Complementar 142. Pode passar, William. E a Lei Complementar 142, ela vem sendo utilizada, embora destinada ao regime geral da Previdência Social, por interpretação do STF, ela é utilizada também para servidores públicos, enquanto não houver a regulamentação específica. Ela traz a definição que a pessoa com deficiência é aquela com impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, sensorial, que possam obstruir a participação plena e efetiva dessa pessoa na sociedade em igualdade de condições com os demais. Porém, essa lei se refere apenas aos contribuintes vinculados ao regime geral da Previdência Social, ou seja, não abarca os servidores públicos. Conforme eu disse anteriormente, quando há uma omissão de lei, porque até hoje não houve essa regulamentação pelo Congresso Nacional e nem pelo Executivo, o STF pode julgar mandado de injunção e suprir essa lacuna, pegando uma lei semelhante e aplicando para aquele caso específico. Duas situações que eu cito de exemplo disso. A questão que eu falei antes da insalubridade para aposentadoria, a contagem do tempo especial. Nunca teve uma lei regulamentando aposentadoria especial para servidor público. Então, pega o quê? A lei do INSS para fins de fazer a conversão. Se aplica de uma forma provisória. Teve uma outra situação, agora não recordo qual, que também o STF supriu a omissão legislativa de uma forma provisória, aplicando uma lei da iniciativa privada para servidores, enquanto o Congresso Nacional não regulamentar. Inclusive greve, né? Eles fazem isso. Ele pega a lei de greve da iniciativa privada com adaptações para a greve de servidores públicos. Então, a lei aplicável é a Lei Complementar 142. Lá nessa lei 142, no artigo 3º, William, pode passar, estabelece, obrigado, que é assegurada a concessão de aposentadoria aos 25 anos de tempo de contribuição ser homem e 20 anos de contribuição ser mulher, no caso de segurado com deficiência grave. Aos 29 anos de tempo de contribuição ser homem, 24 ser mulher, no caso de segurado com deficiência moderada. 33 anos de contribuição ser homem e 28 anos ser mulher,
no caso de segurado com deficiência leve. Então, aqui vocês já podem verificar que a lei estipula 3 modalidades de deficiência: a grave, moderada e leve, para tempo de contribuição. Aposentadoria do PCD com tempo de contribuição. E por idade, aos 60 anos de idade ser homem, 55 anos de idade ser mulher, independente do grau de deficiência, desde que cumprido o tempo mínimo de contribuição de 15 anos e comprovada a existência de deficiência durante igual período. Prevê essa lei 142, 100% no caso de aposentadoria de que tratam os incisos 1, 2 e 3, que é moderada, grave ou leve, recebe 100% uma vez cumprido aquele tempo de contribuição, e no caso de aposentadoria por idade, 70%, né, considerando ali o salário, mais 1% do salário de benefício por grupo, por ano, né, de contribuições mensais, até o máximo de 30%, até chegar a 100%. Pode passar, William, faz favor. Então, de certa forma, nós temos um resumo aqui, que a Lei Complementar 142, ela exige 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo, e ela estabelece aposentadoria por tempo de contribuição, considerando o tempo de contribuição, logicamente, considerando a modalidade grave, moderada e leve, 20 para a mulher na grave, 25 homem, moderado 24 mulher, 29 homem, e na leve 28 mulher e 33 homem. E por idade, 55 anos para a mulher e 60 anos para o homem, independente do grau. E esse valor, então, exige avaliação médica e funcional, que é algo que o Ivo estava destacando, que alguns lugares não tem. Isso tem que ser uma luta encampada também, para que as pessoas não fiquem prejudicadas e alijadas do seu direito à aposentadoria PCD por falta de estrutura do órgão. E uma coisa importante, que uma vez completados esses requisitos aqui do PCD, já passa a ter direito ao abono de permanência. O que é o abono de permanência? Deixar de descontar a contribuição previdenciária. É uma questão importante e estar atento. Pode passar o hino. Caso o contribuinte também possua períodos de deficiência ou períodos de contribuição com graus diferentes de deficiência, será necessária a conversão do tempo de contribuição. Existe toda uma tabela, pessoal. Por exemplo, aquele que tem uma deficiência que é leve, e com o tempo essa deficiência ela se torna moderada ou grave, tem que fazer a conversão desse tempo, de acordo e considerando a respectiva deficiência que tem, a moderação. Isso é algo importante também, que as pessoas fiquem atentas, quem é PCD e quem tem amigos aí, para alertar a respeito disso. Tá? Porque se uma deficiência ela vai adquirindo uma gravidade maior, evidente que vai reduzindo o tempo de contribuição, então pode fazer a proporcionalização considerando o grau de deficiência em cada um dos momentos. E é possível também, é uma coisa que eu e a Luísa já discutimos em uma mesa anterior, e há razão, que tem que ser considerado a acumulação de requisitos de redução. Por exemplo, o professor ele tem direito à aposentadoria especial. Ele tem direito a uma aposentadoria já, né? Professora, 25 anos de contribuição. O homem, 30 anos de contribuição. Mas para o PCD, ele tem direito de considerar esse índice também e ainda reduzir ainda mais o tempo de contribuição.
Então, aplicar esses índices de professor para o professor que for PCD, considera a aposentadoria especial e aplica o índice do grau da deficiência para reduzir ainda mais esse tempo. Então, por exemplo, uma mulher que tem professora PCD em grau leve, vai se aplicar o grau leve sobre o tempo de aposentadoria especial de professor, reduzindo ainda mais o período que pode ficar ali em 22, 23 anos. Teria que aplicar o redutor. Se for grave, reduz ainda mais o tempo, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, é possível a acumulação de requisitos de redução. A gente está falando isso, eu não encontrei jurisprudência específica sobre a questão de servidor público, professor PCD, mas há uma jurisprudência sobre direito de professor do INSS. E como eu estava dizendo antes, que a lei complementar 142, que é aplicada, é do INSS, se aplica também para o servidor de forma provisória, até que tenha regulamentação. Então, nós entendemos que a jurisprudência existente favorável no regime geral de previdência social também é subsídio para o servidor público. Por quê? Porque está se aplicando a lei complementar 142. Então, é possível duplo redutor. Se os órgãos públicos não reconhecem o direito à aposentadoria do PCD, ou que nem ressaltou o Ivo, que às vezes não tem a infraestrutura necessária para fazer o laudo exigido pela legislação, né, avaliação biopsicossocial por equipe multiprofissional e interdisciplinar, isso aí não é culpa do servidor. A instituição, o Estado tem que dar os meios necessários. Isso aí é que nem aquela pessoa que está doente porque está faltando médico no local, né? O cara não vai ficar doente esperando, tem que entrar na justiça, tem que buscar, o Estado tem que fornecer as condições necessárias. Então, nessa situação, se o órgão não reconhece a aposentadoria do PCD, encaminha o requerimento administrativo, demonstra que preencheu os requisitos. Se for indeferido, vai para a justiça. Não tem o profissional qualificado para avaliação biopsicossocial por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Isso não pode embaraçar o direito de ninguém. É responsabilidade da instituição ter os meios e cumprir os seus deveres. Indefere ou não dá andamento ao processo administrativo por causa disso, pode judicializar, seja pedindo que o órgão providencie a perícia necessária, o laudo necessário, seja para conceder o benefício. Não reconhece a aposentadoria do PCD, mas não reconhece que é professor e o redutor de direito. Faz trabalhar mais tempo. Judicializa. Nosso judiciário está aí para isso. Então, em linhas gerais, pessoal, era isso que eu gostaria de destacar. Estou muito bem acompanhado aqui na mesa pelo pessoal, sabe o tema melhor do que eu. Eu trouxe alguns aspectos jurídicos aqui, tá? E queria ressaltar as questões para vocês. Até eu já falei lá no início, os critérios de cálculos, né, da aposentadoria por integralidade e paridade, procurei ressaltar isso, tá? Que está aqui, está lá na emenda complementar, prevê 100% no caso de aposentadoria de que tratam os incisos 1, 2 e 3 do artigo 3º, 100%, tá? Para aposentadoria por tempo de contribuição, e se for por idade, 70% mais 1% para cada ano.
Então, já tinha referido isso. Tá, pessoal? Muito obrigado. Eu vou ter que me retirar daqui a pouquinho. Em nome do escritório Wagner Advogados, é uma satisfação a gente estar aqui com vocês. Agradeço a atenção de cada um. Reitero que estarei lá no Congresso. Quem tiver alguma dúvida individual, desde que não seja briga com um companheiro, eu não separo. Mas, no mais, a gente, que for jurídico, a gente busca resolver. Um forte e carinhoso abraço em cada um e nos encontramos em outra oportunidade. Agradeço aí ao Dr. Valmir. Vamos passar para a professora Luísa Sena. Professora, a senhora tem 15 minutos, com aquele choro de 3 minutos ou mais, né? Acrescido de um pouco de charme. Vamos lá. Bom, primeiro eu quero saudar todas e todos aqui presentes e fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher, estatura mediana, um porte não tanto magro, não tanto forte, uso chapéu frequentemente, uso também um lenço, é uma coisa característica minha. Estou vestindo um macacão colorido, também uso óculos. A minha pele é de cor parda, meus olhos já não são mais tão arredondados, que a idade vai fechando os olhos da gente, né? E ando com auxílio de bengala, moletas. Essa é a minha audiodescrição. E espero que para o futuro, quem não possa me ver, possa me ouvir, né? Eu trouxe para vocês um pouco, vou falar um pouco mais do que o Valmir trouxe. Que bom que você já se convenceu que pode ter as duas coisas, que na final não foi eu que disse isso, foi o Marcelino. Dizer que é um prazer imenso encontrar os nossos guerreiros, assim, a quem a gente deve a luta, né? Isso é uma coisa muito bonita de ver essa plateia. Eu vou ser redundante, eu sei que todos já falaram, mas deixa eu falar também. É muito bom ver vocês aqui nesse encontro, tá? Então, a aposentadoria do PCD no Brasil, eu vou fazer uma ênfasezinha um pouco maior sobre o aspecto da PL 454, né? Que é o que está em proposta para regulamentar o artigo 40 da Constituição Federal, já que a 142 só regulamenta o 201, né? Da RGPS. A 454 vai regulamentar a 40 do RPPS. Então, vamos lá. Por favor, próximo. Então, é nesse ponto. A gente tem, na Constituição de 1988, um aspecto que faz um aceno para uma aposentadoria diferenciada, já que a aposentadoria tem que ser igual para todo mundo, mas que as pessoas com deficiência, né, as pessoas que fazem atividades de risco, estão em atividades de risco, e as pessoas cujas atividades exercidas levaram a condições que prejudicaram a integridade física. Então, a gente vai tratar do item 1, não é? Agora, importante dizer, no item 5, o requisito de 5 anos reduzidos para os docentes do ensino médio, que conseguimos segurar com a reforma da Previdência. Foi luta. Só tem com luta, gente. Próximo, por favor. Aí eu trago o que o Valmir já trouxe, né? A questão da Lei Complementar 144, que eu coloco numa tabela para a gente tentar visualizar um pouco melhor. Grave, 25 anos para homem, 20 mulher. Moderado, 29 anos para homem, 24 mulher. Leve, 33 anos, 28 mulher. Aí todo mundo já quer se entender se ele é grave, leve ou moderado, né? Já quer saber, é claro. Aí vou mostrar para vocês já já como é que funciona isso.
E, por tempo, 60 anos para homem e 55 para mulher. Primeiro, colocar uma questão que eu sempre falo a respeito da aposentadoria. Nós, pessoas com deficiência, precisamos primeiro sobreviver para chegar à aposentadoria. É duro. As barreiras físicas, as barreiras atitudinais acabam com a gente. A gente chega na metade da carreira completamente destruído. As juntas, as costas, por exemplo, né? Um servidor moletante, ele vai ter inflamação nos ombros. É uma consequência de quem usa muleta, né? O servidor que é monocular, ele vai ter alteração no seu funcionamento por ser monocular. O servidor que é surdo de um ouvido, ele vai ter uma série de outras respostas corporais decorrentes dessa condição que são naturais e que são diferentes, não é? Então, assim, a primeira coisa de chegar na aposentadoria é sobreviver. Aos sobreviventes que chegarem até a aposentadoria, eles vão ter a desvantagem, inclusive, de não ter em suas progressões nenhum reconhecimento. Ou seja, a gente pode, quando grave, se aposentar com 20 anos, mas a gente leva 24 anos um docente para chegar no topo da carreira. Uma mulher se aposenta sem chegar ao topo da carreira. É uma outra condição que está posta para o PCD, que ninguém ainda achou um caminho para resolver isso. Isso precisa ser colocado. Uma mulher com a gravidade leve, ela só terá ficado no topo da carreira durante 4 anos. O docente leva 24 anos para chegar ao topo da carreira. São 12 níveis, com 2 anos de interstício cada um. O técnico administrativo tem 20 níveis, com 18 anos cada um, hoje. Né? Ainda sem... Hoje, a nossa condição é essa. Então, a gente se aposenta sem ter chegado ou ficado tempo proporcional igualitário no topo da carreira. Isso está posto. Né? Agora, para além dessa situação, a questão de sobreviver, a questão das mães e de quem cuida de seus pais, que são, de acordo com a Lei 8.112, no seu artigo 98, também equiparados a pessoas com deficiência por cuidarem de pessoas com deficiência. Então, o servidor que cuida da sua mãe, do seu pai, ou que tem um filho que precisa de atenção por ser uma pessoa com deficiência, ele também está nessa mesma condição aí colocada. Né? Então, não é só ser deficiente, mas também cuidar de deficiente, que chega a nós por uma definição da luta feminista da década de 80, sobre o que é a deficiência, também recai sobre nós. E, na maioria das vezes, não por acaso, mulheres, essa situação. Né? Então, é desigual, é injusto, muito injusto. Tá? Vamos lá para o próximo? Aí, eu faço essa comparação entre a PL 454 e a Lei 142. A 142 está vigente, né? Mesmo que nessa situação de 25 anos, 29, 33, naquela mesma régua que o doutor Valmir apresentou, que eu apresentei. A PL 454, ela é começada em 2014, um ano depois da 142, né, aprovada. Ela começa em 2014 e está rodando. Está rodando. Ganhou uma pressazinha no final de 2023 e agora, em maio de 2024, foi para a CCJ. Então, ela deve sair. Qual é o grande problema que piora
a 454 com relação a 142? É que ela diz que você, além de ter 25 anos para aposentar, se for um homem, você vai ter que ter 55 anos de idade. Então, você só se aposenta se você tiver entrado no serviço exatamente aos 30 anos de idade. Meu amigo, se você entrou com 32, você só vai se aposentar com 57. Certo? Os sindicatos têm se posicionado, né, contra esse aspecto em particular da 452, porque ele piora a 142. Piora de maneira absurda, né? Coloca um adicional de idade atrelado ao fator de idade de contribuição. Isso é uma coisa que a gente precisa, enquanto sindicato, nos organizar, formular um grande manifesto, entregar e fazer pressão, tá? Os sindicatos estão fazendo e a gente não pode ficar atrás. Nossa rede não é pequena, a gente não é pouco. A gente precisa chegar lá. Próximo, por favor. Bom, sobre a remuneração, né? Valmir já trouxe a 142, não vou repetir. E a 454 traz 100% da média do serviço, ou seja, vai lá, perdeu os 20%. A média do primeiro ao último salário. Olha que maravilha. Rapaz, eles estão fazendo isso com as pessoas com deficiência. Imagina o que é que eles não vão fazer com todo mundo. Faz isso com doença grave em cura. Imagina com quem não é deficiente. Olha, presta atenção, esse negócio é muito sério, né? É pensar sobre a sordidez do sistema. Quando ele quer cortar dinheiro, ele não vai perdoar ninguém. Ele não vai ter humanidade nenhuma, né? Próximo, por favor. Bom, aí vamos lá. Quando a gente fala em grave, moderado, leve, eu não parece que eu vejo para as caras todo mundo já pensando assim, como estou, como é que eu sou. Então, vamos lá. Qual é o mecanismo do grave, moderado e leve? A gente tem uma ferramenta, a gente não, né? O Estado instituiu uma ferramenta, né? Que é o IFRBM, né? O IFBRM, né? Que era o antigo IFBRA. A gente chamava IFBRA e agora é o IFBRM, que é o Índice de Funcionalidade Brasileiro. Esse M é de modificado, né? Ele é de 2018, diga-se de passagem. O domínio 1 desse índice vai medir ou inferir, não vamos falar medir, mas inferir a condição de aprendizagem e aplicação de conhecimentos. Domínio 2, comunicação. Domínio 3, mobilidade. Domínio 4, cuidados pessoais. 5, vida doméstica. 6, educação, trabalho, vida funcional e econômica. E o 7, relação e interação interpessoais. Eu estou mostrando esses domínios assim, mas eu vou explorar um pouco deles e mostrar como é que essa inferência acontece. Próximo, por favor. Então, vocês observem ali no domínio 1, né, que a gente tem alguns itens no que vai ser de aprendizagem e aplicação de conhecimentos. Então, para cada item daquele, o entrevistado, diante de uma banca multidisciplinar, né, ele vai responder sobre cada um daqueles itens que estão ali. E a resposta dele vai pontuar nessa tabela, uma tabela que é própria do entrevistador, sobre o seu grau de dependência, sendo a pontuação de 25 para máxima dependência e de 100 para total independência. Certo? Então, quando diante de uma entrevista, cada item for perguntado, você se veste sozinho? Não, só me visto com ajuda.
Você anda sozinho? Não, só ando com ajuda. Você consegue comer, fazer sua comida? Essas perguntas são perguntas triviais que vão falar do cotidiano e você vai responder se com ajuda, se sem ajuda, se consegue fazer isso sozinho, né? Então, assim, precisa realmente você estar muito disposto a ser muito sincero com a sua realidade nesse momento. Não é bom brincar de super-herói aí, não. E próximo, por favor. Aqui nos outros domínios também, desmiuçados ali do lado esquerdo, cada um deles sempre com a mesma relação, totalmente dependente, realiza as atividades com auxílio ou realiza de forma adaptada, né? Eu consigo dirigir o carro porque meu carro é adaptado, minha garagem é adaptada, a rua onde eu saio tem condições, e isso vai variar de pessoa para pessoa. Nesse sentido, essa ferramenta de avaliação ela é muito interessante. Próximo, por favor. Finalizando aqui os últimos itens, só apresentando, né? Deixa eu ver se eu consigo ler aqui algum, que eu estou sem meu computador. Presença de... vou ter que sair daqui para fazer isso, não vou sair, não. Tá? Nesses slides estão bem detalhados. Vocês podem conseguir também o detalhamento de todos esses dados quando vocês buscam IFBRM, né? E é interessante conhecer essa ferramenta, porque a gente vai ser perguntado sobre isso, né? Então é importante que se... Acho que... Não, tá bem. Pode só um, pelo menos. Vamos cá. Domínio, educação, trabalho e vida econômica. Quer que leia ali? Educação informal, educação formal, qualificação profissional, trabalho remunerado, exercer trabalho por conta própria, iniciativas individuais, cooperadas ou coletivas, manter, progredir e sair de trabalho remunerado, administração de recursos econômicos pessoais. Está numerado ali do 1 ao 7, tá, gente? Ajudou muito. Por exemplo, você consegue exercer trabalho remunerado? Não, de jeito nenhum. Eu tenho que estar com meu sobrinho, comigo, digamos assim, agora eu vou montar uma barraquinha de sabonetes, mas eu não consigo ficar lá sozinho, porque eu não dá para mim, eu não sei contar o dinheiro, eu não consigo prestar atenção em tudo. Então, você vai dizer que você é dependente, né? Então, esse tipo de inferência que é feita. Próximo. Aí o último item, né, que é o 7º, que tem 9 pontos, também todo dentro da mesma lógica. 25 pontos se você é totalmente dependente, 50 pontos se você realiza com a ajuda de terceiros, 75 pontos se você realiza de maneira adaptada, 100 pontos se você está tranquilo, consegue fazer isso sem auxílio de equipamentos nem de pessoas. E dessa maneira, a tabela do IFBRM é preenchida e esses números calculados a partir de uma ponderação FUSE. E dessa maneira, a partir do método FUSE, a gente vai ter diferentes pontos e pontuações para diferentes idades. Por exemplo, para uma criança entre 0 e 4 anos, ela vai ser considerada grave quando a pontuação for em torno de 850. Ela vai ser considerada leve quando a 5.850. Leve quando for 1.975. Isso só é possível porque existem diferentes pesos que tentam contrabalancear as relações entre as respostas e o perfil de cada entrevistado. Idade, localidade, regionalidade, tem vários aspectos que são ponderados para que se gere diferentes pontos. Então,
Não adianta, dentro da cabeça da gente, a gente tentar responder se somos grave, moderado ou leve. Esse dado ele é bastante, ou o mais objetivo possível, através do IFR, do IFBR. Certo? Próximo, por favor. Eu estou chegando ao fim. Bom, a nossa faixa etária é essa aí, ó. Tá? A gente é grave com 3.050 pontos e leve com 4.200 pontos, né? Então, dentro daquele conjunto de perguntas, quando você responde, quando você junta 4.200 pontos, você é leve, moderado, né? Quando você 4.950. Então, é assim que é medido os graus de deficiência, a partir desse detalhamento da mesa, da banca. Bom, agora, finalizando, se falou muito da questão da cegueira que o colega trouxe, né? Então, existe um conjunto de, a gente vai chamar moléstias, e são moléstias, ninguém gostaria de estar, de ter, mas, bom, já que temos, vamos lá, né? São isentos do imposto de renda pela Lei 7.713, né? As seguintes condições: na aposentadoria ou reforma motivada por acidente de serviço, esse está isento. Os que são portadores de moléstias profissionais, esse está isento. Mas também quem tem tuberculose ativa não paga imposto de renda estando aposentado. Foi, né? Eu vi, eu acho também. Alienação mental. Presta atenção, gente. Quantos colegas a gente tem aposentados que, infelizmente, estão em estado de já alienação mental e estão pagando imposto de renda? Avisa os colegas, vai lá, você tem isenção, tá? Hã? Pede a conversão, né? Esclerose múltipla é uma doença também terrível. Não sei quantos de vocês têm, mas tem aposentadoria, tem isenção. Neoplasias malignas, né? Câncer. Tem isenção de imposto de renda. Agora, presta atenção. Neoplasia maligna, ela precisa estar devidamente comprovada, porque ela precisa, assim, claro, a gente consegue, né, doutor Valmir, em algumas outras instâncias, mostrar que é uma neoplasia maligna, mas vai exigir que você controle a cada 2 anos. Cardiopatia grave, né? Às vezes não é tão grave, mas consegue. O grave, ele não é tão objetivo. Vai depender de um bom relatório médico. Doença de Parkinson, esclerose anquilosante, nefropatia grave, doenças nos rins, né? Hepatopatia grave, doenças no fígado. Estado avançado de doença de Paget. Essa é uma doença muito rara, que a gente tem uma descalcificação e recalcificação óssea, causando deformações que geralmente ficam na cabeça e raramente tórax. A contaminação por radiação e síndrome da imunodeficiência adquirida. O que é interessante sobre isso, e o que eu quero trazer de interessante sobre isso, é que essas condições, mesmo que elas se apresentem depois que você se aposentou, você pode entrar com um pedido de isenção de imposto de renda. Não desejo nenhuma delas a ninguém, tá? Não quero nenhuma delas para ninguém. Mas, olha, gente, a gente não vai ficar pagando imposto de renda quando a gente tem direito de não pagar, né? Não há razão para isso. Próximo, por favor. Com certeza. Esse é meu jargão. Digo, olha, gente, toda vez que a gente procura um advogado fora do sindicato,
o governo dá risadas, gargalhadas, ele se embola de rir no chão, tá? Porque vai ser mais uma coisa importante que vai cair no além, porque pode ir para qualquer lugar. Mas quando a gente usa o sistema de defesa do trabalhador, do sindicato, eu duvido muito que a instituição tente fazer de novo. Que a gente gera um aprendizado, a gente gera dado para a instituição, a gente fortalece a luta dentro da instituição cada vez que a gente usa os advogados do sindicato, tá? Ah, mas meu advogado da minha seção nem deu atenção para mim. Vamos lá, vamos ver o que está acontecendo, vamos ver como é que ele entendeu isso. Não tem problema. Eu boto a cabeça do Dr. Valmir para jogo tranquilo. Bom, recomendação de leitura, Ivo, era esse aqui que eu estava procurando quando você me ligou, eu não achei. Manual da Aposentadoria da Pessoa com Deficiência, esse é o de 2024, é o de Marcelino, pequenininho, gostoso de ler, tá? E ele traz essa conversão que você falou, Valmir, de grave para homem, por exemplo, em vez de 25, passa a ser 21, 5 meses e 5 dias. Para a mulher, em vez de 20, 16 anos e 9 meses, porque ele aplica o fator de redução de 5% numa condição proporcional. E aí ele larga essa pérola, né? No tratamento isonômico, significa tratar os iguais dentro da sua igualdade e os desiguais dentro da desigualdade. E é isso que está posto quando a gente diz: o docente com deficiência, ele não tem opção. Ele não pode ou ser docente ou ser deficiente. Ele não pode escolher. Então, é claro que as duas coisas incidem. Próximo, por favor. 3 minutos, professora. Estou fechando. Will. William, próximo. Will, meu bem. Está de saída já. Então, recomendo muito esse manual. Eu ia trazer, mas não encontrei exemplar. Estava em São Paulo, procurei. Então, pediu para voltar. Eu estava em São Paulo e achei que eu ia chegar na livraria e ia encontrar ele. Não achei. Na maior livraria de São Paulo, não achei. Estava esgotado. Existe na Paulista, sim, senhor. A Fontanelli. Tá bom. Então, é algo que está sendo. Então, fica a dica de leitura, né? E recomendo fortemente que as seções e a Nacional adquiram esse exemplar, porque ele é importante demais para a gente dar vazão a todos os colegas PCDs que estão, e nós que estamos procurando essa saída nesse labirinto, porque, de fato, não está ordenado. Né? A gente precisa ir lá, romper as barreiras. É um capacitismo estrutural que é vigente e não é à toa. Ele não é uma simples distração do governo. Tá? Isso é capacitismo, sim. Próximo. Pronto, agora sim, gente. Muito obrigada a todas, todos pela paciência. Muito bom. Professora Luísa, muito bom. Agradecemos aí, tá? Agradecemos aí a sua palestra, foi bastante elucidativa para todos nós. Tem muita coisa ainda para a gente aprender no dia a dia. Já passo aqui de imediato ao companheiro Yuri, que faz parte da direção nacional do Sunasef, é presidente do Sinti-Etifal. Eu tive também a honra de participar com ele lá no MGI, junto com a professora Silvia, que está em pé, que tem todo um trabalho feito lá no... Eles estão passando aí um folheto do trabalho que a seção lá do Yuri fez com muita propriedade a respeito deste assunto. Yuri, eu sei que o seu tema é polêmico. Cadê o professor Rinaldo? Rinaldo tá aí? Rinaldo, agora é o Yuri. Esse é um tema bastante polêmico, importante vocês prestarem